Coisas da cidade, trigo e café. Pois é, gente boa. Eu falei que ia resumir, né, pra gente terminar logo o livro, mas tem algo muito interessante aqui neste capítulo que fala das coisas da cidade, como o título que eu acabei de falar, que é trigo e café, cinemas, que mais? Carro de boi, o estrondo, enfim. Mas tem algo interessante aqui que a gente precisa conhecer. Olha só, trigo e café. Vamos transcrever os respingos publicados no Diário de Garanhuns, no dia 12 de fevereiro de 1935 e dias subsequentes, escritos por Morse Lira. Abre aspas. Em dias do mês passado, o diário fez comentários a propósito da preocupação da atual administração municipal em torno da cultura do trigo neste município, que, conforme experiências já feitas, constatou-se sua perfeita habilidade em nosso clima rural, e foram apresentados como precursores da cultura do trigo em Garanhuns o Dr. Ruber van der Linden e Afonso Notaro. Vejam bem. No mesmo dia em que o diário fazia esses comentários, veio à redação o senhor Coronel Otávio Alves da Silva Rego, que é a crônica viva da história de Garanhuns nos últimos 60 anos, e lançou o seu protesto, que é este aqui. E ele disse: camaradinha, e fitou-me com os seus olhinhos brilhantes e ainda cheios de mocidade, através dos vidros claros dos óculos, cavalgando-lhe a ponta do nariz, diz assim: você errou, a história não é assim. Não é verdade que tenham sido os senhores Rubem e Notaro os precursores da cultura de trigo em minha terra. E adiantou convincente com um sorriso irônico a vincar-lhe as faces coradas, e a cujo rosto a barbicha mefistofélica dá um ar de filosofia da antiguidade. Muitos anos antes do senhor Ruber van der Linden mamar leite na mãe dele, e o senhor Afonso Notaro emigrar da Itália para o Brasil, já Garanhuns conhecia o trigo colhido em seus trigais, e arrematando enérgico com a dignidade do velho que ama a verdade, disse: retifique a notícia e diga no seu jornal, para que a história não resiste uma mentira, que o precursor da cultura do trigo em Garanhuns foi o falecido Coronel Luiz Burgos, a quem, aliás, minha terra deve também ser atualmente o maior produtor de café de Pernambuco. Interessei-me pelas informações do Coronel Otávio e lhe pedi que me contasse a história tintim por tintim das primeiras tentativas da cultura de trigo e de café em Garanhuns, ao que ele prontamente acedeu, certamente um pouco influenciado pela voz do coração, pois o Coronel Luiz Burgos era casado com a sua irmã, Dona Hermínia Tertulina da Silva Burgos. O diário, no dia seguinte, escreveu, continua, vejam só. Então, o Coronel Otávio, o seu cunhado Luiz Burgos, foi o precursor da cultura do trigo e do café em Garanhuns? Essa era a pergunta. Perfeitamente, Garanhuns muito lhe deve. Luiz Burgos morreu pobre, mas passou toda a existência trabalhando pelo progresso da sua terra, e mais adiante prossegue. Luiz Burgos, meu amigo, foi quem primeiro cultivou o trigo em Garanhuns. Data isso de 1893 a 1895, mais ou menos no governo de Barbosa Lima. Nasci nesta encosta da serra, estou com mais de 70. Meu pai morreu com 96 anos e estaria hoje com 110 se vivesse. E até aquela data, 1893, nunca se falou de trigo em Garanhuns. Por isso é que atribuo ao meu cunhado Luiz Burgos a qualidade de precursor desse vegetal em Garanhuns.
até prova em contrário. Foi um dos auxiliares de Luís Burgos na sua faina agrícola, onde Luís Burgos plantou trigo. Na sua propriedade Castanhinho, situada no lugar do mesmo nome, a qual, para se diferenciar do seu homônimo, o povo chamava de Polo. Ali foi plantada durante 2 anos e colhido grande quantidade de trigo que dava para encher um armazém até a cumieira. Para Recife foram remetidos alguns sacos a título de amostra. E o trigo onde era beneficiado não foi beneficiado e não havia onde beneficiá-lo no estado. E daí vem o fim trágico e melancólico dessa experiência de Luís Burgos. O trigo apodrecia nos celeiros, a falta de beneficiamento. Tá vendo aí, minha gente, como é importante a gente conhecer um pouco da história da nossa cidade. Muito interessante. No próximo livro eu vou continuar falando um pouquinho de cada tópico mais adiante, tá certo? Aqui eu falei só um pouquinho dessa parte do trigo de café, porque é grande. Então eu vou terminar por aqui e a gente continua essa história.